Legal, então. E aí, Gustavo, como é que você tá? Bom dia, obrigado por atender mais uma vez aqui a Rádio Bandeirantes. Bom dia, Augustinho. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigado. A gente sente saudade, né, dos nossos infectologistas, né? Porque a gente vai trocando. Você sabe como é que funciona, né, Gustavo? A gente vai trocando especialista por especialista. A gente passou por uma fase que ainda não, né, não está superada do pessoal da política de relações internacionais, né? É, por causa do conflito da Ucrânia com a Rússia. Então nós estamos consultando muita gente que trata de relações internacionais. A gente vai vivendo assim, porque a gente, na verdade, jornalista não entende quase nada. Jornalista malemar sabe fazer pergunta. Quando sabe já tá bom demais. Quando não atrapalha tá bom demais. Então a gente depende de vocês que são os especialistas. Mas diga para mim, Gustavo, primeiro falar de coisas boas, notícias boas mesmo. A Anvisa aprovou a Janssen agora de forma definitiva, né, Gustavo? Exato, Agostinho. Agora temos 3 vacinas registradas, ou seja, 3 vacinas que foram aprovadas pela Anvisa, cumprem todos os critérios e poderão ser disponibilizadas não só por meio da autorização de uso emergencial, mas também em caráter definitivo. Isso é uma notícia importante porque são mais opções de vacinas que seguem essa estratégia regulatória importante. Ô Gustavo, só para a gente esclarecer, porque quando a gente fala assim, a Anvisa aprovou em caráter emergencial uma vacina, por causa da pandemia, por causa da premência, da necessidade, do tempo, né? Quando a gente fala em caráter de emergência, tem gente que, e acho que até tem alguma razão, né? A pessoa é leiga, não é obrigada a saber, fala assim, bom, aprovou em emergência, então não passou por todas as etapas necessárias para ser utilizada. Como se fosse possível, né? Como se a Anvisa aprovasse algo que ela não tivesse segurança total. Queria que você explicasse o que significa a Janssen antes autorizada em caráter de emergência, como de fato foi utilizada, com sucesso, enfim, e agora em caráter definitivo. O que significa essa mudança? Na verdade, é uma mudança que não tem a ver muito com questões técnicas, tem a ver mais com questões administrativas. Então, por isso que gera muita confusão, mas o primeiro ponto a esclarecer nenhuma vacina que é aprovada pela Anvisa em qualquer um dos caráteres, ou registro ou autorização de uso emergencial, significa que ela não cumpre com os critérios rigorosos de segurança, eficácia e qualidade. Então, isso precisa ficar claro porque as pessoas não precisam ter medo nem nenhuma questão sobre essa diferença. Mas o fato da Janssen agora estar registrada, assim como a vacina da Pfizer, a vacina da AstraZeneca, garante um caráter de perenidade na disponibilidade dessa vacina. A autorização de uso emergencial ela é vinculada à situação de emergência, de pandemia e de questão de saúde pública. O registro não. O registro significa que mesmo se a gente não tiver uma situação de emergência, essa vacina pode continuar sendo disponibilizada. É claro que a gente tem que verificar, né? A gente está discutindo internamente também se há necessidade de, no caso das vacinas contra a Covid-19, dada a situação que a gente tem, se mesmo numa situação fora de pandemia, a vacina que não está registrada poderia continuar sendo disponibilizada por uma questão de estratégia, mas no momento hoje a regra é essa. Se você registra, você tem permanentemente esse direito concedido de disponibilizar essa vacina. Bom, então para deixar claro, hoje nós temos o quê? A AstraZeneca, a Pfizer e a Janssen, com registro definitivo. Exato, e é importante lembrar que a AstraZeneca, na verdade, são 2 vacinas diferentes, né? Porque nós temos a AstraZeneca que vem de fora e também tivemos a transferência da tecnologia para a Fiocruz, então, que é a mesma ideia, a mesma vacina, só que agora produzida no Brasil. Então, quando a gente fala de AstraZeneca, a gente está falando de 2 vacinas, na verdade, e que, inclusive, já está sendo fabricada aqui no Brasil. E cada uma tem a sua autorização específica? Exato, cada uma tem a sua autorização, cada uma tem sua própria via administrativa. Tá. E a Coronavac, Gustavo, como é que tá? A Coronavac continua com a autorização de uso emergencial, não foi pedida a migração para o registro pelo Instituto Butantan, e isso é uma coisa que é estratégia do próprio laboratório, não é algo que a Anvisa pode determinar. As nossas resoluções dizem que quando a gente concede autorização de uso emergencial para uma vacina, ela tem que cumprir todos os critérios, isso não muda, né, na questão de cumprir todas as etapas, etc., mas existe a vinculação de que o laboratório peça o registro.
no momento em que tiver todos os documentos, as informações necessárias. O Butantan não fez esse pedido ainda, então ele pode ser disponibilizado enquanto tiver a situação declarada de pandemia, as regras são essas, mas é uma decisão do laboratório o momento em que ele vai pedir esse registro. Há alguma explicação? Eu sei que fica até delicado para você, né? Porque, como você falou, depende do Instituto Butantan, enfim, do fabricante solicitar ou não. Mas há alguma explicação razoável para isso? Por que não se pediu ainda o registro definitivo da Coronavac? Realmente uma questão que é a estratégia da empresa, né? A gente sabe, a gente está acompanhando o Instituto Butantan tanto nos estudos para crianças, quanto também na estratégia da nova vacina que eles pretendem disponibilizar, que é a Butanvac, né? Então, tudo isso faz com que a estratégia da empresa seja uma estratégia diferente das outras. Mas os meandres mesmo, a decisão é uma coisa que eles que tomam. Sei. Aí talvez, como você lembrou da Butanvac, que eu nem lembrava mais, né? O governo de São Paulo disse que não abriu mão, não descartou, ela continua ainda sendo uma prioridade, né? Aquela que foi apresentada pelo ex-governador Dória como sendo a vacina legitimamente brasileira, que não é tanto assim, Ele foi um momento de euforia do ex-governador Dória. Depois ele admitiu, enfim, que não é 100% brazuca, mas também tudo bem, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas talvez aí esteja o mistério de não se pedir ainda, talvez, né? Não sei, estou aqui elucubrando. Talvez o Butantan queira privilegiar a Butanvac. Talvez seja o objetivo, quando tudo estiver certo com a Butanvac, aí sim pedir o registro definitivo da Butanvac. Mas só para a gente concluir, por enquanto, esse pedaço da história, ô Gustavo, quer dizer, se isso acontecer, tomara que aconteça em breve, se declarar que não existe mais pandemia, né, se isso acontecer, se não tiver registro definitivo da Coronavac, ela não pode ser mais utilizada. Exato, pelas regras de hoje da Anvisa, a autorização está vinculada a essa declaração. Até porque também essa autorização de uso emergencial, ela coloca a preferência para disponibilização pelo serviço público, né, pelo SUS. Não estando declarada mais a situação de pandemia, a resolução retira essa autorização e aí o SUS não disponibilizaria mais, né? Então, por isso que a gente tem acompanhado atentamente essa questão, mas os diretores estão discutindo isso também para verificar o cenário adequado, para ver se realmente não justifica mais disponibilizar uma vacina de autorização de uso emergencial. O Butantan também está sendo comunicado de todos os passos para definir a estratégia. Tá, e só para avançar um pouquinho mais, numa hipótese desse caso, acabou a pandemia, festa geral, a Coronavac não tem registro definitivo, ela não pode ser utilizada pelo serviço público, pelo SUS, mas pode ser ministrada por algum laboratório privado ou também não? Não. Aí não. Não. Então, assim, na verdade, o registro da Janssen, da AstraZeneca e da Pfizer é que traz essa prerrogativa delas serem disponibilizadas no serviço privado, mesmo quando a situação de pandemia não estiver mais vigente, e mesmo se o PNI, né, que é o Programa Nacional de Imunização, disser, olha, não vou mais disponibilizar essa vacina amplamente, essas vacinas com o registro, elas poderão ser disponibilizadas pelas clínicas privadas. Então, por isso que o registro garante essa prerrogativa aí. Entendi. Agora, bom, falando da Coronavac, ela pode ter ela tem um papel relevante, né? Todas elas têm, né? A Coronavac, a gente tem que dizer o que é real. A Coronavac puxou a fila, né? Não fosse a Coronavac, sei lá em que estágio de vacinação a gente estaria, né? Então, tem um papel histórico importante, se não, né, outros tantos papéis relevantes, mas historicamente a Coronavac ficou marcada como a que primeiro imunizou o brasileiro aqui nessa campanha contra a Covid-19. Mas ela pode entrar com um novo papel relevante demais também, porque tudo indica que ela vai ser aprovada, sei lá, né? Acho que sim, para crianças de 3 a 5 anos, né, Gustavo? Como é que tá essa história, hein? Então, nós recebemos os dados que subsidiam 3 a 5 anos, o pedido para a Coronavac. Nós avaliamos, nós fizemos uma reunião com as sociedades médicas que têm colaborado muito aqui nas nossas análises, né? Sociedade Médica de Pediatria, Infectologia, Imunologia, Saúde Pública. Então, são sociedades que têm também
contribuído com um olhar técnico nessa questão, nós identificamos a necessidade de mais esclarecimentos. E aí nós fizemos uma exigência para o Instituto Butantan, que eles cumpriram na semana passada, e ontem nós fizemos uma nova reunião com o Instituto Butantan e as sociedades para a gente debater esses dados. Porque a questão, Agostinho, é que a gente precisa de um consenso sobre esses dados, a gente precisa de ter certeza dos dados, principalmente no que diz respeito a quantas doses são necessárias, se vai precisar de doses de reforço, e a gente sabe que criança tem um metabolismo diferente, tem um olhar diferente, então por isso que precisa desse olhar especial, né? Muita gente está questionando, mas já aprovou para 5, por que não 3, por que não 6 meses? E a gente sabe que cada faixa etária tem a sua especificidade. Então por isso que a gente fez a reunião ontem, e a gente, com base nas explicações do Instituto Butantan, nos compromissos também que eles têm que fazer com a gente, né? Então tem uma série de compromissos que tem que ser feitos de acompanhamento, de reportar os dados para a Anvisa, de fazer novos estudos. Então, com base em tudo isso, a gente deu até sexta-feira para os consultores, né, para os representantes das sociedades médicas elaborarem um parecer, cada um, e a gente vai receber esses pareceres na sexta e, claro, dependendo do que vier desses pareceres, a gente já vai marcar uma reunião para decisão. Lembrando que para a Coronavac, a gente precisa por ser autorização de uso emergencial, diferente da Janssen, né, que saiu o registro no Diário Oficial, não teve reunião para explicar nada disso. Mas no caso da autorização de uso emergencial, vai ter que ser uma autorização, vai ter que ser uma reunião com votação dos diretores, né? E isso é importante porque, primeiro, transparência, e segundo, porque as nossas decisões aqui no Brasil subsidiam decisões de vários outros países na América Latina, na África, na Índia, na Ásia, e as nossas reuniões são material que ajudam essas agências. Por isso que a gente tem feito isso com muita transparência. Isso deve acontecer, então, na próxima semana. Bom, chegando a documentação até sexta, não é isso? Acontece essa reunião na semana que vem, né, se tudo der certo, e aí de pronto, batendo o martelo na reunião, já começa a ser aplicada a Coronavac para 3 a 5 anos, é isso? Exato. Quando tem a decisão dos diretores, né, se a votação dos diretores for uma votação favorável, aí já poderia acontecer essa vacinação, sim. Tá. Nós estamos conversando aqui com o Gustavo Mendes, que é gerente geral de medicamentos e insumos biológicos da Anvisa. Hoje, a Coronavac está sendo aplicada em crianças de 5 anos, é isso? Hoje é 5 anos, acima de 5 anos. Exato. Acima de 5 anos. Por que a Coronavac ela tem essa predileção, ela se adequa a crianças, não tanto, adultos também, mas enfim, no caso das crianças de 3 a 5 anos está se falando na Coronavac. Que característica que ela tem que em tese torna ela mais adequada para essa faixa etária? Na verdade, Agostinho, todas as vacinas poderiam ser adequadas para crianças. Todas as tecnologias da Pfizer, né? A Pfizer também tem aprovação acima de 6 anos, mas mesmo Janssen, AstraZeneca ou outras tecnologias de vacina, elas partem do mesmo princípio, de que é preparar o corpo para quando o vírus realmente entrar, você já está com os anticorpos ali prontos para agir e neutralizar o vírus. A grande questão da Coronavac é que ela fez os estudos, né? E a China está patrocinando esses estudos não são brasileiros, são estudos chineses e chilenos. A China está fazendo estudos com crianças acima de 6 meses, então, e são estudos que precisam de um acompanhamento, um desenvolvimento, precisa de voluntários. Isso não aconteceu para outras. Por exemplo, a Janssen e a AstraZeneca, elas não fizeram estudos com essa população. Então, na verdade, não é que é mais adequada. Na verdade, é a que já tem resultados aí, pelo menos preliminares, ou que precisam de avaliação de agência reguladora para serem apresentadas. Mas, assim, a gente tem falado com os desenvolvedores e quanto mais opções, melhor para as crianças, porque a gente precisa imunizar essa faixa etária. Eu te pergunto isso, e talvez um pesquisador nem seja a pessoa mais adequada para responder essa questão, essa dúvida que eu tenho. Talvez um sociólogo, enfim, alguém que entenda a mente humana, enfim. A gente tem percebido, Gustavo, que há ainda uma resistência de pais, mães responsáveis para levar a molecada para se vacinar. Ainda há.
eu não sei exatamente o número, daqui a pouco eu procuro, mas a gente chegou a um pouco mais de 50% das crianças, acho que isso, vacinadas no Brasil. Em São Paulo, bem mais, mas há variações, né, nesse território nacional todo, então a gente não foge muito desses 50%, um pouco mais, o que é pouco, o que é bem pouco. E aí eu tenho a impressão que há um pouco de má vontade, de receio, de preocupação, especificamente em relação à Coronavac. Criou-se isso, né? Criou-se isso, a gente pode relembrar aquela questão da vacina, que o presidente questionou a vacina da China, aquela coisa toda. Acho que isso ficou ainda no imaginário de muita gente. O fato da vacina da Coronavac ter um registro precário, né? Não definitivo. E aí você usa, né? Se entendeu que nesse momento o mais adequado para o momento é a Coronavac para crianças. Você concorda que pode estar por aí a explicação dessa resistência ainda que as pessoas têm, que algumas pessoas têm para vacinar crianças, Gustavo? Eu acho que tem um pouco de fundamento, sim, e eu vejo que, né, muitas pessoas que tomaram vacina, adultos que tomaram vacina, quando falam de vacinar criança, tem uma posição totalmente diferente, né? Uma coisa que é estranha, né? Porque não faz o menor sentido. Mas eu acho que tem a ver. Eu não vejo como uma questão específica da Coronavac, eu vejo que na Pfizer acontece também, e o argumento é diferente, né? Na Pfizer, mas porque a gente não tem estudos de longo prazo, umas coisas assim. Eu acho que, no geral, na minha percepção, estamos sofrendo ainda muito com a desinformação e com as notícias falsas, né? Eu vejo circulando muitas notícias falsas e a Anvisa tem feito um trabalho intenso para desmistificar, para combater isso, mas eu vejo que é um fundamento muito cruel das notícias falsas, que é o seguinte: tira de contexto a frase, pega uma frase técnica da bula ou dos estudos, tira de contexto, faz uma explicação técnica para justificar algo que não faz o menor sentido. Então, o leigo que olha aquilo fala, não, mas eu estou vendo aqui, né, muitos termos técnicos, muitas referências, então faz sentido, então eu vou acreditar. E não entende que, na verdade, quando acontece a autorização por uma agência reguladora, já se cumpriu os critérios para segurança, eficácia e qualidade. Então, assim, não justifica um medo nesse sentido. E a gente tem dito muito, Agostinho, o seguinte: e a Anvisa, claro, né, a gente apanhou de todos os lados durante a pandemia, né? Apanhou, de vez em quando apanhava do governo, de vez em quando quem era contra o governo. Então a gente apanhou de todos os lados e muitas vezes a credibilidade da agência não é tão forte. E a gente tem buscado esclarecer as pessoas de que, se não acredita na Anvisa, se não acredita nas sociedades médicas brasileiras, veja o que as outras agências estão falando, veja o que as sociedades médicas internacionais estão falando e vejam que há um consenso nessas decisões. Não são decisões isoladas, são decisões debatidas. Então, por isso que a desinformação ainda tem sido muito cruel com a gente. É verdade, ainda tem muito para avançar nesse sentido. Aí louve-se o trabalho que tem sido feito pela justiça, inclusive, né? Junto com Facebook, Twitter, Google, enfim, todas as plataformas aí, redes sociais que estão aparentemente se conscientizando e se colocando à disposição para tentar coibir a disseminação de fake news. Mas nessa área da saúde pública, de fato, o que tem surgido ainda, e é incrível como tem gente ainda disponível, como tem gente ainda com dúvida suficiente para ser induzida por algumas coisas que seriam risíveis, né? Se não fosse tão grave, a gente acharia uma piada, mas não tem graça nenhuma. Olha, aliás, o que não tem graça nenhuma também são as informações que vêm da China, né, Gustavo? Eu estava lendo hoje imagens, aliás, assustadoras que remontam ao início da pandemia aqui para nós, mas em Xangai em particular, as autoridades estão restringindo ao máximo a circulação de pessoas, lockdown total, as pessoas sendo recomendadas, tendo orientação para não saírem de casas, simples assim. O governo determinou testes para 25 milhões de moradores. A informação é que encontraram uma nova subvariante da Omicron, eu não sei exatamente o que significa isso, uma tal de BA1.1, acho que é isso. Chegaram ao ponto, estava lendo hoje, de mandar sacrificar animalzinho de estimação
Parece que não faz nenhum sentido isso, pelo menos não há comprovação nenhuma de que esses animais seriam vetores, né? Animais de pessoas que foram identificadas com o vírus. Enfim, lá a coisa está na pior fase, aparentemente. O que isso pode representar para a gente, hein, Gustavo? A gente acompanha de perto esses dados, Agostinho, e a gente sempre, como agência reguladora, tem a expectativa de que os fornecedores de vacina, né, os desenvolvedores de vacina, que são estratégias importantes para qualquer doença viral, também já estejam atentos sobre a necessidade de atualizar ou de fazer modificações, né? Porque a grande questão das variantes ou subvariantes é quando o vírus faz uma mutação que consegue escapar das nossas proteções de anticorpos, tanto as proteções originadas por vacina, quanto proteções que podem existir no nosso corpo já. E quando elas conseguem escapar e conseguem, então, transmitir, gerar casos graves, se torna uma variante de preocupação. A gente está acompanhando esses dados, por enquanto a gente não tem relatos aqui no Brasil de nenhuma situação. A gente está também trabalhando com os desenvolvedores para que possam verificar a necessidade de atualizar vacinas ou reforçar, mas até o momento a gente ainda não tem nenhum dado que subsidie uma ação aqui, pelo menos da agência reguladora. Tá, e vale dizer, né, e isso é a grande notícia, o grau de vacinação aqui no Brasil garante muita coisa, né? É um nível de segurança bem razoável, bem razoável. A diferença do início da pandemia, quando a gente via aquelas imagens vindas da Ásia mesmo, que depois chegariam no Brasil fatalmente, a diferença é que hoje estamos mais preparados, né? Temos a nossa imunidade num outro estágio, claramente é isso. Mas essa subvariante que se fala, eu nem sei como é que fala isso aqui, é BA 1.1, não sei se é exatamente isso. Isso significa algum risco a mais? É algo muito diferente do que a gente tem visto até agora ou não? Em termos de variante, o que nós vemos é uma mudança justamente no que a gente chama de antígeno, né? Na capacidade de ser neutralizado. Em princípio, em termos científicos apenas, laboratoriais, é algo que a gente precisa se atentar sim, para verificar se os anticorpos vão conseguir neutralizar. Mas é o que você falou, né? O impacto num país em que tem uma baixa cobertura vacinal pode ser muito diferente do impacto em um país que tem uma alta cobertura vacinal. Então, por isso que nós temos que acompanhar isso antes de qualquer decisão extrema, para que a gente possa ter certeza se vai existir uma disseminação que possa gerar casos graves, possa gerar hospitalização. Lembrando que o foco na urgência é esse, né? Se for uma rápida disseminação, mas que não trouxer necessariamente impacto em hospitalização e morte ou onerar o SUS, a gente não tem uma situação que, em princípio, seria algo preocupante, que precisaria, por exemplo, de lockdown, essas coisas. Mas a gente está acompanhando tudo isso para tomar essa decisão. Tá certo. E nesse sentido, o carnaval que vai acontecer agora em abril, né? Tudo bem? Porque tá se falando agora aqui em São Paulo, bom, carnaval de rua vai ter o carnaval da escola de samba, no sambódromo e tal, como em outros locais do país também, muitos deles, mas está se falando agora aqui em São Paulo de possibilidade de bloquinho de rua, talvez não no número que normalmente nós temos no carnaval, mas algo parecido, né? E aí tem o que você tem de regular, orientado pela prefeitura, e sempre tem os blocos também clandestinos que saem e tal. É motivo para preocupação ou não? Segue a vida. A gente, como agência reguladora, sempre adota uma postura de cautela, de cautela nesse aspecto, no sentido de, assim, nós não estamos numa situação sem pandemia, né? Ainda existe circulação, ainda existe a ausência de cobertura vacinal em algumas pessoas, em alguns grupos. Então, a nossa postura é sempre de cautela, de reforçar os cuidados, etc. Mas a gente sabe que cada cidade, cada estado tem uma realidade, tem o seu comitê científico aí que tem dado suporte para as decisões. E a nossa expectativa é sempre essa, que as decisões de prefeitos, governadores, seja sempre baseada em critérios científicos, acompanhando o que os infectologistas da região estão sugerindo, para que a gente possa evitar males maiores. Perfeito. Gustavo Mendes, gerente geral de medicamentos e insumos biológicos da Anvisa. Para terminar, que eu sei que você tem mais coisa para fazer,
A pandemia acaba quando, Gustavo? Diz aí, vai. A pergunta de milhões, né? É. Pois é, assim, a Vocês devem pandemia ter uma acaba projeção. Vocês vão tomar um cafezinho ali e falar assim, pô, já deu, né? Já deu. Vamos acabar com essa pandemia. Quando você acha que acaba? Vai. Olha, você sabe, Alexandre, que a gente evitou apanhar muito como agência reguladora porque a gente não faz exercício de futurologia, né? É. Então a gente não, eu nem prazo que não é meu, por exemplo, quando que vão pedir registro, eu não consigo falar, porque eu não me comprometo com prazo que não é meu. Então por isso que eu prefiro também não me comprometer com esse prazo. Assim, na minha visão científica, a pandemia acaba quando a gente tiver uma situação em que não temos mais hospitalizações e mortes num nível preocupante. Então, são dados mesmo que vão fazer com que essa situação acabe. Tá certo. E aí, só pra gente já sonhar com um futuro melhor, vai ter um anúncio formal? Vai ser assim? É assim que funciona? A gente nunca passou por uma pandemia, então não sei. Como é que vai ser? Rede Nacional de Rádio e TV anuncia, acabou a pandemia, assim? Se a gente pensar como foi o início, que foi um anúncio do Ministério da Saúde, a expectativa é que aconteça assim, né? Um anúncio também. Mas isso vai ser uma decisão do Ministério, né? Tá certo. Gustavo Mendes, muito obrigado pela atenção mais uma vez aqui com a Rádio Bandeirantes. Parabéns pelo trabalho. Olha, a Anvisa vai sair muito maior do que sempre foi. E isso não para vocês, porque vocês sabem o trabalho de vocês já há muito tempo, mas para nós cidadãos. A gente é leigo, né? Então, para nós, Anvisa é um selinho que aparece, que você vê ali no produto que você comprou e tal. Você nem sabe direito o que é. Mas vocês vão sair muito maiores do que entraram nessa história toda. Tá bom, Gustavo? Obrigadão. Muito obrigado, Agostinho. Muito obrigado a todos os ouvintes. Um abraço. Valeu, Gustavo Mendes, gerente-geral da Anvisa, gerente de medicamentos e insumos biológicos da Anvisa, falando com a gente aqui. Bom, é isso.